O movimento evangélico português está dividido por causa do partido Chega. Uma parte dos líderes religiosos evangélicos são militantes e financiadores ativos do Chega, o que, de certo modo, esclarece a origem do dinheiro que pode ter financiado a campanha eleitoral desses partidos. O Chega tem pressa em chegar ao poder, por isso usa todas as ferramentas disponíveis. O seu líder obriga-se a uma grande exposição pública, seja, enfim, na defesa do emblema desportivo do Benfica, seja na aproximação que faz a figuras da Igreja Católica, seja na utilização dos recursos colocados à sua disposição pelas igrejas evangélicas. Esta história foi agora publicada pela revista Visão e eu estive a conversar a propósito disto com o Bruno Gonçalves. O que me deixa mais triste não é a inclusão de pessoas neonazis ou ligados à extrema-direita e que já tiveram um passado até um bocadinho criminoso. Isso não é novidade, todos nós sabemos. Já apareceram muitos deles nos comícios do Chega e todos nós sabemos que muitos deles até estão ligados muitas das vezes à direção do Chega. O que me preocupou bastante foi mesmo, de facto, saber que existem líderes evangélicos, e muitos deles que pertencem à Aliança Evangélica, portanto que é a maior federação ou uma associação que, no fundo, tem bastantes filiados, igrejas evangélicas filiadas, que apoiam o André Ventura, porque acho que isso é algo que é inconcebível. Alguém que tem que ter o amor ao próximo e que, no fundo, apoiam propostas, porque no fundo eles podem até dizer mas nós só apoiamos determinadas propostas dos ultraconservadores. Ok, mas quer dizer, quando se vai votar, nós, ao votarmos, não podemos votar em algumas propostas do Chega, temos que votar em todo o pacote de propostas do Chega. Portanto, é impossível que alguém que promove o amor ao próximo, só se de facto o próximo não pode ser cigano. Se o próximo for cigano, aí sim. É que, de facto, pode-se votar, porque se o nosso próximo for cigano, a gente vai votar no Chega. E é isso que é inconcebível. Isto é uma réplica do que está a acontecer, sobretudo no Brasil, onde nós sabemos que hoje as igrejas evangélicas, uma maior parte delas, sobretudo as neopentecostais, onde existe uma grande, que é a IURD, que apoiou e de que maneira apoiou a eleição do Bolsonaro. Portanto, está aqui a haver o mesmo processo em Portugal. Claro que estamos a falar do Brasil, que é uma escala continental, mas em Portugal começa já a haver alguns líderes, não são todos, e temos que ser bem diferenciar, não são todos, existem alguns líderes, e as pessoas dizem, mas é a nível individual. Não é bem assim. Um líder religioso, evangélico, toda a gente sabe que tem um poder de manipulação e de controle social sobre as suas ovelhas, entre aspas. E isso acontece. E a comunidade cigana está bastante apreensiva, mesmo a comunidade cigana evangélica, porque já há uma estimativa que diz que mais que 50% da comunidade cigana é evangélica, porque a partir da década de 70, metade da década de 70, o movimento evangélico chegou em força à Península Ibérica e, sobretudo, a Espanha e Portugal, quer dizer, Espanha e Portugal, a Península Ibérica, mas em Portugal, na metade da década de 70, com muita força, e eu sou muito sincero, eu acho que até teve um efeito muito positivo o movimento evangélico na reabilitação, na inserção de pessoas que podíamos dizer que estavam perdidas e que atualmente são hoje uns bons cidadãos. E o trabalho do movimento evangélico cigano em Portugal, se fizer um estudo, tem grandes coisas muito positivas, que podemos até dizer que bastante positivas, a par de algumas medidas políticas. Eu, para mim, no meu estudo que eu faço também sociológico de tudo, acho que é um movimento que teve coisas muito produtivas. E agora, grande parte deles, e eu hoje falei com alguns, estão bastante apreensivos pelo facto de sentirem que pessoas que eram ditas amigas, líderes evangélicos, hoje estarem a apoiar, seja ele a nível partidário ou então mesmo a nível financeiro, portanto, o Partido Chega. E isso é algo que nos deixa bastante apreensivos, porque nunca pensámos que em Portugal este tipo de processo, que é muito semelhante ao do Brasil, viesse a ser implementado, portanto, em território nacional. E as pessoas estão bastante apreensivas. Já há uma igreja, que talvez seja a igreja, neste caso, a denominação
que está a crescer bastante em Portugal, que é a Igreja Shalom, que já fez um comunicado, que é uma igreja que é mista, e que já fez um comunicado a rejeitar qualquer tipo de ligação com qualquer líder de igreja que apoie o Chega. Mas já são muitos, porque eu conheço bastantes jovens que não são líderes, mas que são da base das igrejas, membros, que neste momento estão a fazer o trabalho de angariação de pessoas para o Chega. Pessoas que eu conheço e que eu sei que são evangélicos e que estão a fazer neste momento esse trabalho. É de ficarmos bastante preocupados, porque nunca pensámos que este setor, que tem por grande finalidade pregar o Evangelho e pregar o amor, de um momento para o outro apoie propostas de confinamento de pessoas, porque estamos aqui a falar de acessão de pessoas. E há um versículo bíblico que diz que não se deve fazer acessão de pessoas. Ora, Deus não faz acessão de pessoas, eles têm que seguir o exemplo, mas eles não o estão a fazer. E isso é, de facto, muito grave, o que está a acontecer de alguns líderes evangélicos neste momento estarem a apoiar fortemente e a financiar o Partido Chega. Pois, a questão do financiamento é até estranha, porque qual é a necessidade das igrejas evangélicas se meterem na política? Há alguma sede de poder por parte desses líderes religiosos? Há sede de poder que no Brasil também tiveram e que neste momento a gente olha para o espectro religioso brasileiro e hoje quando olhamos para algumas das igrejas brasileiras nós só associamos a empresas. Portanto, são máquinas de fazer dinheiro, de manipular, de instrumentalização do povo, de controle social do povo. Foi o que aconteceu no Brasil. No Brasil, por exemplo, posso dar o caso da IURD, não foi os membros da IURD que votaram. Portanto, foi o líder que instrumentalizou, mobilizou o voto dos seus fiéis no Bolsonaro. Portanto, aqui há que fazer aqui as divisões. Portanto, a bancada evangélica no Brasil é uma bancada com algum poder. E neste momento, um partido que está ligado à Igreja Universal, que é o Partido Republicano, portanto, apoiou declaradamente o Bolsonaro e apoia todos os que foram eleitos e apoiam todas as propostas do Bolsonaro. Como vê, é estranho que isto aconteça, mas desde que os evangélicos também quiseram a sua representatividade, e está aí no Brasil, parece que o movimento evangélico tinha como base pregar o Evangelho, o amor, portanto, estar muito próximo das pessoas, reabilitar pessoas, encorajar pessoas. O que está a acontecer neste momento é que há um movimento de querer poder. E o poder passa também pelo poder político. Então nós sabemos que a Igreja Católica também esteve sempre ligada, mas neste caso eu acho que os evangélicos não querem ficar naquele fosso em que se encontram há várias décadas. E eles querem, no fundo, chegar a um ponto onde a Igreja Católica também já chegou um dia em alguns países europeus e mundiais, claro. Sim. Achas que o movimento de aproximação entre as igrejas evangélicas e o Partido Chega partiu de quem? Foi o Chega que se infiltrou nas igrejas ou foi o contrário? Eu acho que é todo um processo que é construído e que é muito paralelo ao que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil. Eu acho que existe alguém com muito dinheiro, e os jornais falam do Steve Bannon, que tem esse poder, e aqui em Portugal ele gasta pouco. Não gasta tanto como gasta noutros países com uma maior dimensão populacional, em que ele, no fundo, está a tentar encontrar, portanto, nas igrejas, o apoio que o Chega necessita para alcançar outros números nas próximas legislativas, pelo menos os 10%. E crescer cada vez mais. Eu acho que é um bocadinho por aí. Acho que há um poder financeiro por trás, que no fundo também injeta dinheiro em algumas igrejas, e essas igrejas, por sua vez, também injetam dinheiro no Chega. Portanto, isto aqui é algo que tem que ser bastante investigado. Existe um estudioso, que é o Donizete, que acho que no fundo foi ele que até disputou toda esta situação, que deve saber como é que tudo se está a processar em Portugal. Porque foi ele que disputou esta situação. Quem tem acesso ao dinheiro das igrejas pode fazer o que quer com esses fundos? Pois, eu isso não sei, mas acredito que no Brasil, portanto, esse dinheiro não é muito controlado, e todos nós sabemos. Agora, em Portugal, não posso dizer como é que as coisas funcionam, nem sei o que é que eles fazem com os dízimos, com as ofertas. Eu sei que há igrejas que esse dinheiro é utilizado para apoiar os mais carenciados, e isso eu vi com os meus próprios olhos, e tenho visto,
E as igrejas ciganas, ditas de evangelismo cigano, são muito pobres. Eu posso dizer que existem até pastores evangélicos ciganos que às vezes, por exemplo, para irem, sei lá, de Lisboa a ir a Torres Vedras dar os cultos, pagam do seu próprio bolso. Portanto, são igrejas muito pobres, né? E dado que temos também pessoas como membros muito pobres que não podem ajudar a igreja. Agora, sei de algumas igrejas, e eu posso falar de algumas, como a Shalom, que é uma igreja que não é evangelismo específico, mas que tem um líder cigano, e sei que o trabalho deles é ótimo e todo o dinheiro que no fundo é angariado é utilizado para ajudar os mais necessitados. E isso eu vejo com os meus próprios olhos. Vejo mesmo com os meus próprios olhos. Agora, de facto, existem outras instituições, denominações evangélicas em Portugal que certamente podem utilizar esse dinheiro para financiar e para politizar um bocadinho as suas próprias denominações, as suas próprias igrejas. Mas isso no Brasil é usual. Isso no Brasil é usual. Eu acho que estas pessoas que já apoiaram e que continuam a apoiar vão fundo. Porque eu acho que estas pessoas, neste caso, construíram na imagem do André Ventura um Messias. No fundo, serve como um Messias. Eu acho que estas pessoas estão tão ansiosas por alguém que politicamente venha fazer grandes reformas, que isso nunca vai acontecer, que todos nós sabemos disso, que muitas das vezes ficam cegas. E neste momento, e segundo a revista, já o idolatram de uma tal forma, mesmo que ele seja um católico assumido, e até o quarto pastorinho de Fátima, não é? Como todos nós sabemos, e a semana passada vimos, quer dizer, ele aproveita tudo, vai desde a Igreja Católica até aos protestantes evangélicos, os pentecostais, os neopentecostais, ele agarra tudo que de facto dê votos, ele vai. E de facto o pior é que as pessoas caem na conversa e na cantilena, e de facto no discurso que é todo trabalhado, e todos nós sabemos, quem ler a revista Visão, que existem por trás pessoas muito inteligentes e que trabalham a questão da comunicação na política, e isso ao longo das décadas a história tem-nos dito que tem sido bastante eficaz. Agora, creio que infelizmente ele vai crescer, o Chega vai crescer, não sei quando, se chegará mesmo aos 10% nas próximas legislativas, eu espero bem que isso não aconteça, mas que está a crescer, está porque de facto conseguiu cegar muita gente, o seu discurso chega de uma forma eficaz, as pessoas que estão desiludidas por várias coisas aceitam aquilo e vivem aquilo, e até se tornam até mesmo radicais na forma como vivem, portanto, o Ventura e o Chega, e as suas posições relativamente a vários setores da sociedade. O financiamento dos partidos políticos está regulado por lei, mas tem sido notícia frequentemente que a fiscalização é deficiente e que os partidos, de resto, se protegem uns aos outros e que acabam por produzir normas que os ilibam de multas e de outras sanções, quando raramente são apanhados com alguma irregularidade. Portanto, não se espera agora que, depois disto, que a Visão destapou, a Assembleia da República, ou mesmo a Procuradoria-Geral da República, se ponham a investigar de onde vêm os recursos financeiros do Chega.